paz e a luz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Bem-vindos a mais uma exposição evangélica virtual da Seara Bendita Instituição Espírita. O tema proposto para nossa reflexão desta semana é livre-arbítrio. Ele está baseado na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, que nos traz o seguinte: Vós fostes chamados à liberdade e não devemos usá-la para dar ocasião à carne, mas sim para servi-la uns aos outros por amor. Uma colocação feita há perto de 2000 anos que nos permite uma reflexão para a época atual, época de turbulência que vivemos. No processo de desenvolvimento espiritual, conquistamos o raciocínio e o livre-arbítrio, que é a faculdade de escolher por nós mesmos o caminho a percorrer. Assim, Deus nos proporciona a oportunidade de construir e edificar o nosso próprio progresso. Somos os construtores da nossa felicidade ou das nossas dificuldades, pois temos a liberdade de escolher o caminho que mais nos agrade, conforme nos fala Paulo de Tarso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quanto mais o espírito desenvolve a razão, mais acentua a sua liberdade de escolha, aliada à disponibilidade individual de cada um de nós. Assim, do mesmo modo que um adulto pode decidir acerca de muitas coisas que a uma criança não é permitida pela sua incapacidade de discernimento. Sem este livre-arbítrio que o Pai nos concede, seríamos apenas máquinas, não controladas e sem responsabilidade qualquer pelos erros cometidos ou ainda pelos méritos e conquistas realizadas. A cada dia que se inicia, vamos agradecer ao Pai, Criador, a oportunidade de optarmos pelo caminho do bem e do amor fraterno, deixando de lado as imprudências e mazelas ou os revides que só dificultam o nosso aprendizado e retardam nossa evolução. Bastante interessante é o exemplo de Santo Agostinho, que ao terminar sua jornada diária, após agradecer, fazia uma revisão nas atividades do dia, registrando os erros e acertos como aprendizado evolutivo. Pelo livre-arbítrio, o homem, mesmo que impedido fisicamente, será sempre senhor dos seus pensamentos e de suas aspirações, pois ninguém pode interferir em nossas escolhas, lembrando que elas têm início sempre nos nossos pensamentos, conforme Jesus nos aconselha: vigiar e orar. Observando a obra do Pai Criador, que é justo, bom e perfeito, constatamos que tudo se encadeia no universo. Nada acontece por acaso. Há em tudo uma sequência natural de causas e efeitos. Somos espíritos eternos. Vivemos uma experiência material e encarnada de aprendizado, necessária ao nosso desenvolvimento e como
em todo aprendizado, estamos sujeitos a cometer alguns erros. Algumas vezes perguntamos ao Pai por que temos que passar por isso, por aquilo que não nos agrada, passar por sofrimentos, decepções que tanto nos incomodam. No momento dolorido, chegamos a duvidar da bondade e justiça do Pai. Esquecemos que o Pai Criador é justo e generoso, não desejando nossa tristeza e muito menos o nosso sofrimento. E não há punição no reino do Criador. E jamais ele nos abandona, mas procura nos educar para sermos felizes de forma consciente, sólida e duradoura, pois somos espíritos eternos vivendo essa experiência encarnada. Não podemos nos lamentar nem chorar inutilmente, com queixas no bego da autopiedade. Ao invés disso, vamos trabalhar na edificação do bem de todos. Essa colocação é de Emmanuel, no seu livro Rumo Certo, lição 25, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Cada criatura humana se define pela sua consciência, que lhe confere a dignidade espiritual, conscientes que somos e do que fazemos. Somos naturalmente responsáveis pelos nossos atos. A lei de causa e efeito outorga àqueles que se voltam para o bem e o amor a colheita dos frutos sazonais, como resultado de seus esforços na seara do bem. Todos sabemos e conhecemos muito bem o que é bom e o que não é bom. Quais os caminhos que devemos trilhar todos. Temos uma voz interior do bem que deve ser ouvida e nos fala qual a boa trilha a percorrer. Quem nos diz isso é o espírito Lancelin, no livro Cirurgia Moral, lição número 30, uma psicografia de João Nunes Maia. Compete-nos, em qualquer circunstância, eleger o melhor que o nosso discernimento determinar. Porque se a semeadura em qualquer parte é livre, a colheita é compulsória, obrigatória, e com ela nos defrontaremos mais cedo ou mais tarde. Dessa forma, para alcançar a felicidade que todos desejamos, é preciso compreensão que gera a caridade, que gera o amor e a fraternidade. Nos tornamos mais próximos uns dos outros e nos tornamos em melhores condições para usufruir da felicidade o quanto nos é possível nesse momento. Comecemos por praticar a boa convivência dentro dessa escola fantástica que é o meio em que nascemos e convivemos, a nossa família. Graças a Deus.